Abra a palavra de Deus, primeiramente no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versos 31 e 32. Nós estamos na série O Jesus da História, olhando o Evangelho de Lucas, sobre o nosso Redentor, o nosso Messias, que veio para salvar pecadores como nós. E, portanto, eu queria ver algumas passagens de maneira objetiva em Lucas, porque todas elas têm uma única ligação, e eu peço que você preste atenção para verificar esta ligação. Lucas 5, versículo 31 e 32. Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. O ministério terreno do Senhor Jesus, dirigido aos pecadores, chamava-os ao arrependimento. Lucas capítulo 13 agora, por favor. Lucas 13. Veja comigo os 5 primeiros versos. Lucas 13, versos 1 a 5. Diz assim a Escritura Sagrada, Lucas 13, 1 a 5. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido essas coisas? Não eram, eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados do que os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo. Mas se não vos arrependerdes todos, igualmente perecereis. O que aquelas pessoas dessa ocasião de Lucas 13 queriam saber? Como foi que alguns galileus que entraram lá para oferecer um culto, sacrifícios a Deus, e os homens de Pilatos entraram e mataram enquanto eles ofereciam sacrifícios? Como que permitiu a essas pessoas dar esse banho de sangue, enquanto estavam aqueles irmãos fazendo a coisa certa? Por que Deus deixou isso acontecer? Essa era a questão. E Jesus disse no verso 2, vocês pensam que aqueles galileus eram mais pecadores? Porque sofreram isso? Não, eu quero dizer para vocês que eles não eram. Agora, se vocês não se arrependerem, todos vão perecer. Do mesmo modo os que sofreram a queda daquela torre. Essas pessoas, elas sofreram porque mereciam sofrer. Essas pessoas não estavam lá adorando a Deus, estavam apenas andando pela rua, e uma torre caiu e os matou. E aí vocês pensam, disse Jesus, que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Jesus responde, não. Se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Amados, em ambos os casos, ele está chamando ao arrependimento. Lucas capítulo 15, e esse texto talvez seja o mais famoso do Evangelho de Lucas, versos 7 a 10. Lucas 15, 7 a 10. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa, procura diligentemente até encontrá-la, e tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E você sabe o que vem na sequência? Ele vai contar a parábola do filho pródigo, não é? Que é sobre aquele pecador que se arrependeu. Um pecador que antes, na verdade são 2 pecadores.
A gente esquece. São dois pecadores. Só que um se arrepende. E o outro? Não, o outro não. O pecador que se arrependeu era o pródigo. E o pecador que não se arrependeu era aquele filho que ficou em casa e não reconhecia o seu próprio pecado. Leia depois de 11 a 32. Qual é o ministério do Senhor Jesus? Terrenamente ele veio para mostrar arrependimento. E ele disse, e o céu reconhece, se alegra quando um pecador, o quê? Se arrepende. Se arrepende. Lucas 16. Aqui o texto é muito longo. Você conhece de 19 a 31, o rico e o mendigo. E no texto o Senhor Jesus deu nome ao mendigo, Lázaro. Mas não ao rico. Mas ele era o Lázaro, pobre. Preste atenção. Eles viveram as suas vidas. O rico nas suas maravilhas dos seus bens, regalado com tudo que era bom. E o coitado do mendigo, Lázaro, comia daquelas migalhas. E tinha sofrimentos em seu corpo, feridas. Bom, preste atenção no que acontece. Os dois morrem. O texto diz que o Lázaro foi para o céu, para o seio de Abraão. Mas o rico ficou em tormentos no inferno. Bom, o incrível é que o rico via, após essa grande divisão de abismo posto entre eles, ele viu lá Lázaro sendo acalentado e vivendo então bem a eternidade. E aí vem e diz, verso 25. Disse, porém, a Abraão, filho, falando da tristeza e da luta daquele rico no inferno. Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Aquele rico estava atormentado naquela chama, naquele fogo, e ele pediu pelo menos, manda Lázaro molhar a minha língua. Mesmo no inferno, ele ainda queria mandar no pobre. Mas havia um abismo, disse Abraão nessa parábola. E sabe o que é interessante? Ele clama, por favor, pai Abraão, eu tenho mais irmãos na minha casa, manda Lázaro lá, porque se alguém dos mortos voltar, preste atenção no que está escrito. E ele insiste, verso 30. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles os meus irmãos lá da minha casa, arrepender-se-ão. Sabe, queridos, toda a resposta do Evangelho poderia ser resumida nessa palavra: arrependimento. Arrependimento. Lucas 24, versos 46 e 47. Lucas, capítulo 24, 46 e 47. E lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados, e todas as nações, para todas as nações, começando de Jerusalém. Jesus resume o Evangelho aqui. Em outras palavras, nós somos chamados a pregar o quê? Arrependimento. Sabe o que realmente é proclamar ou pregar do Evangelho? É você sair e pregar o arrependimento. E isso é realmente o que fomos chamados para fazer, amados. Nós fomos chamados a pregar o arrependimento pelo perdão dos pecados, para proclamá-lo a todas as nações. Mas o que isso significa? O arrependimento,
quando ele é proclamado e pessoas são tocadas por Deus e confessam seus pecados, elas são convertidas. Elas são convertidas a quê? Permita-me repetir um texto muito conhecido em Lucas. Volte para o capítulo 14. E muitos dos que aqui estão na nossa igreja vão lembrar que sucessivamente eu volto a esse capítulo, eu volto a esse ensino de Jesus, apenas para relembrarmos versos 26, 27 e o 33 de Lucas 14. Verso 26, disse Jesus: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Verso 27, e qualquer que não tomar a sua cruz e vir após mim, não pode ser meu discípulo. Verso 33, assim pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Será que você está começando a captar a ideia do que é arrependimento? Arrependimento é um sinônimo de fé, fé salvadora, de conversão. Na verdade, que ela é um ingrediente, um elemento essencial para a conversão, o arrependimento, sabemos. Mas é uma mudança da sua própria vida, uma mudança da sua própria vontade, o seu próprio caminho, o seu próprio pecado. Você muda isso, larga isso, para você seguir a todo custo o Senhor Jesus. Não é uma religiosidade para algumas horas, uma vez por semana. Não, é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de coração, é uma nova vida que realmente nega o eu, nega o pecado e vai olhar e observar o Salvador como seu Senhor e Rei no lugar do seu eu. Quão importante é se arrepender. Agora, amados, onde está esse tipo de pregação hoje? Onde está essa insistência desse tipo de evangelismo? Ficamos preocupados em levar um evangelho que não incomode. Você deve falar palavras educadas e amorosas, mas o evangelho você precisa se arrepender dessa vida longe do Senhor. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Não está em moda pregar um evangelho que exige que as pessoas desistam das suas posses. Não está em moda. O que você ouve é um evangelho que vem para Jesus, você vai ficar rico. O evangelho hoje acredite em Jesus e Ele perdoará todo o seu pecado, lhe dará o céu e você não precisa se preocupar em renunciar a qualquer coisa. Esse é o evangelho de hoje. Mas não foi isso que o Senhor Jesus pregou, a gente acabou de ler. Todo pecado deve ser abandonado, ou então você nunca vai viver em Cristo. Toda transgressão deve ser renunciada, ou então as portas do céu devem ser barradas, fechadas contra você. Vamos lembrar então, que para que o arrependimento seja sincero, ele deve ser um arrependimento completo, um arrependimento total. O verdadeiro arrependimento é uma mudança do coração e da vida. Meus irmãos e irmãs, arrependimento é abrir mão da alma em favor de Deus, para que ela seja totalmente dele, para todo sempre. É a renúncia dos pecados do coração. Meus queridos, desde a sua primeira mensagem até a última, o tema do nosso Redentor e Salvador era chamar os pecadores para se dar as costas, eles virarem as costas aos seus pecados para abraçarem Deus, buscar a retidão. Não era só que eles tinham uma nova perspectiva apenas sobre quem ele era, mas que eles se afastassem do pecado para segui-lo. E Lucas, como nós observamos no capítulo 24, no verso 47, mostrou que sobre pregar, Jesus disse: e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações. E se você está vindo a Cristo por perdão dos pecados, o que conduz a isso? É o arrependimento. Aliás, Lucas, guarde isso,
Lucas é o único escritor evangélico, o único dos 4 evangelhos que dá o conteúdo da mensagem que é inerente à grande comissão. Os outros escritores, os outros evangelistas apenas dão a comissão. Vão e preguem. Lucas diz: isto é o que você prega quando você leva o evangelho. O arrependimento que leva ao perdão de pecados. E o arrependimento sempre está ligado ao pecado, querido, sempre. Eu me arrependo. Do quê? De que desvio? De que coisas que não agradam ao Senhor? Não é apenas mudar a sua opinião sobre quem Jesus é. Eu pensei que ele era um homem, agora eu sei que ele é Deus, ponto. Não só isso. Arrepender-se implica em dar as costas ao pecado. Qual é a finalidade, então, bíblica do arrependimento? Arrepende-se do seu pecado e abrace Cristo. Toda a proclamação de Jesus é uma proclamação de se voltar incondicionalmente a Deus. O que Jesus ordena, então? Arrependimento. O que significa na prática? Desviar-se do mal, voltar-se para Deus e servir a Deus. Nenhuma mudança de mente sobre quem Jesus é pode salvar até que esses elementos estejam presentes. Quais deles? Primeiro, afastar-se do pecado. Segundo, voltar-se para Deus. Terceiro, servir a Deus. Se não acontece isso, não aconteceu nenhum arrependimento. Arrependimento é um redirecionamento da nossa vontade, que resulta em um comportamento alterado. Eu preciso ser outra pessoa, eu preciso ser diferente. É uma escolha para abandonar toda injustiça e perseguir santidade. E por favor, meu amado irmão, minha amada irmã, é esse redirecionamento da vontade que é obra de Deus. Não estamos falando de algo que você ou eu vamos fazer com nossas pobres forças físicas. Nós estamos falando de Deus fazendo algo em você quando Ele te salva. Portanto, primeiro, o arrependimento envolve o reconhecimento do pecado, o reconhecimento da pecaminosidade do pecado, o reconhecimento de que o pecado afronta o Deus Santo, envolve o reconhecimento intelectual. Você tem que entender de que eu sou pessoalmente responsável pelo meu pecado e pela minha culpa. Inclui o reconhecimento de que Cristo morreu pelo meu pecado e que Ele, como Deus, quer governar minha vida. Essa é a parte intelectual do arrependimento. Em segundo lugar, tem uma parte emocional. Claro que tem. Esse reconhecimento produz tristeza, produz novos desejos e novos impulsos, produz vergonha. Então você vê que o pecado é pecaminoso, é ruim, é mau. Você vê que é culpado. Você vê que Cristo forneceu esse entendimento intelectual. Então, Ele toca nas suas emoções. E há uma quebra, uma tristeza, uma vergonha, uma culpa que se derrama. E dessa tristeza vem o terceiro elemento, terceiro lugar. É o elemento volitivo, sua vontade. Finalmente, o arrependimento decreta a vontade e traz uma mudança de direção. Louvado o nome do Senhor. Uma nova determinação para abandonar a desobediência teimosa e entregar sua vida a Cristo. Então, produz um comportamento alterado. Onde não há, amados, comportamento mudado, alterado, o arrependimento pode ter sido intelectual, pode ter sido emocional, mas não foi da vontade, não foi volitivo. O arrependimento redireciona a vontade quando ele é um arrependimento genuíno. É isso que torna o nosso modo de vida cristão perseverante e contínuo. Eu me arrependi, eu vivo uma vida arrependida e cada vez mais estou perto do Senhor.
E por isso que continuamos confessando. Não, eu não chego nessa vida terrena no status, na posição de que eu sou muito crente. Não. Vivemos quebrantados em humildade. A atitude ativa e contínua de arrependimento produz pobreza de espírito. O lamento, a mansidão que caracteriza os verdadeiros crentes, lembrando das bem-aventuranças de Mateus 5. O arrependimento produz um novo modo de vida e não apenas uma opinião diferente sobre Cristo. Repito, produz um novo modo de vida. Eu quero terminar não em Lucas. Lucas não fala isso, só Mateus. E eu tenho essa parábola, Mateus 21, verso 28 a 32, eu tenho ela no meu coração, porque eu ensinei ela para os meus filhos. Eu repito ainda para eles. Mateus 21. E eu quero terminar com esse texto, 28 a 32. Disse Jesus: e que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se para o primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha? E ele respondeu: sim, senhor. Porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas esse respondeu: não quero. Depois, arrependido foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? O Senhor Jesus pergunta. Disseram: o segundo. Declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Você percebeu essa rápida parábola? Jesus descreveu 2 tipos de pessoas. A primeira é a pessoa que finge ser obediente, mas na verdade são pessoas rebeldes em seu coração. E as pessoas que começam rebeldes, mas fazem o quê? O quê? Se arrependem. E ele disse isso, apontando para aqueles fariseus, aqueles religiosos da época dele, que eles fingiam obedecer a Deus. Fingiam. Eles eram, na verdade, rebeldes nos seus corações. E depois havia prostitutas, coletores de impostos, pecadores de forma geral, que eram rebeldes, mas eles começaram a se arrepender. Meus irmãos, o Senhor Jesus chama a todos ao arrependimento, porque não há salvação além do arrependimento. Oremos. Sonda nosso coração, sonda nossa alma. Ó Deus, sonda nossa mente. Nós queremos viver o verdadeiro arrependimento. Queremos vidas mudadas, fé verdadeira. Nós estamos cansados de vacilar. Nós estamos cansados de fingir ser o que não somos. Ó Deus, se o Senhor tem derramado de salvação sobre essa igreja, então nós vamos ver as nossas vidas sendo alteradas, mudadas de direção, e nós vamos procurar mais a Ti, e vamos orar a Ti, e conhecer a Tua palavra, e nós não vamos zombar da busca por santidade, e incentivaremos um ao outro a estar mais perto de Ti, cada vez mais perto de Ti. Nós vamos rechaçar todas as coisas mundanas, mesmo que isso venha como um engano em nossa mente, onde queremos demonstrar que somos tão maduros, que uma dose de mundanidade não vai afetar. Mentira, Pai. Isso é rebelião. Extirpa, arranca do meio da nossa igreja esse engano.
Faz-nos viver o arrependimento. Faz-nos pregar para as pessoas que elas se arrependam dos seus pecados e creiam em Ti, porque eu sou o Senhor. Perdoa, transforma, muda a nossa vontade e nos coloca para servirmos ao Senhor para sempre. E ainda tem a bênção do céu. Ó Deus, cumpra a Tua palavra assim sobre nós. Cumpra, Senhor. Porque a gente, muitas vezes, nós estamos aqui, mas nosso coração está lá no mundo. E depois, Senhor, ficamos estupefatos. Quando pessoas saem da igreja, ficamos como que assustados, mas era uma tragédia anunciada. E nós, Pai, quando se abater sobre nós a luta, a perseguição, as dificuldades, ficaremos de pé ou nos tornaremos rebeldes, porque a nossa fé, a nossa suposta conversão é uma mentira. Ó Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia, Pai. Faz-nos viver esse arrependimento. Em nome do Senhor Jesus. Amém.